Olá, está no ar mais um Saúde em Pauta e hoje estamos aqui no Núcleo de Yoga. Estamos sendo recepcionados pelo professor João Mário para falar desse tema que é encantador e fascinante. O yoga, claro que você já ouviu falar, né? Ou você conhece quem pratica, ou você mesmo pratica e sabe de todos os benefícios, o quanto ele traz qualidade de vida, não é mesmo? Então vamos conhecer um pouquinho mais de onde que ele vem, quais são as linhas, né? E quais são os benefícios, prós e contras, se tiver contras, né? Vamos conversar aqui com o professor João Mário. Professor, muito obrigada, viu, por receber a gente aqui no teu espaço. Namastê. Eu que agradeço Namastê. o convite e, claro, sintam-se sempre muito bem-vindos aqui. Obrigada. Para a gente começar, o que é o yoga, né? É uma religião, é uma filosofia ou é só uma prática? Explica pra gente. Claro. O yoga, na realidade, trata-se de uma filosofia aplicada, ou seja, tudo aquilo que a gente vê de forma teórica dentro de um centro religioso, dentro de uma palestra de autoconhecimento, livros de autoajuda, tudo aquilo a gente vê na teoria. Da teoria para a prática tem um passo a ser dado, né? Um passão. Então o yoga já é essa teoria aplicada, tá certo? Uma teoria aplicada. E de onde que vem a palavra yoga? A palavra yoga ela tem origem no idioma sânscrito. A palavra yoga, na realidade, ela significa união. União, no caso, a gente associa corpo, união da mente e das emoções. Ou seja, o yoga, ele trabalha sempre o todo, né? Quando a gente fala em corpo, a gente trabalha não somente o liberar de tensões, toxinas do corpo, né? Como principalmente essa onda também da mobilidade do corpo, né? Que faz uma diferença tremenda ao longo desse processo maravilhoso de aprendizado que é a vida, no qual a gente, com o passar dos anos, naturalmente vamos perdendo a mobilidade do corpo. Então o yoga trata disso com total maestria. Bom, já a nível emocional mental, o yoga trata também essa proposta de poder minimizar, minimizar um turbilhão de pensamentos que é lançado à mente a todo instante, né? É natural que ao longo da vida, ao longo do dia a dia, a gente está sempre processando muitas imagens, muitas informações, pensamentos. Então o yoga vem nessa proposta também de poder refrear esse turbilhão de pensamentos para que a gente possa verdadeiramente ver a vida num ângulo, numa lente mais transparente, sabe? Ver a vida como ela realmente é, sem distorcer, sem hipervalorizar pessoas ou até mesmo situações. Gente, que fantástico, né? Como que é? Existem algumas linhas de yoga? Como que isso é trabalhado na gente? Claro. O yoga, na realidade, a palavra por si só, ela tem um marketing, né? Então, para quem busca a prática de yoga, eu oriento sempre o quê? Procurar entender ou saber um pouco mais da visão de quem está à frente às aulas ou ao Instituto de Yoga tem em relação ao assunto yoga também. Por quê? Existem diferentes linhas. Então, nós temos basicamente, são 3 vertentes e a partir delas vão ter várias outras ramificações. Bom, nós temos uma vertente chamada Bhakti Yoga, que é a parte devocional do yoga. Dentre elas, nós temos várias vertentes. Temos então uma outra vertente principal também, chamada de Raja Yoga, que são linhas basicamente que enfatizam a meditação. Também dizer o que muda são as técnicas de meditação. E tem a linha do chamado Hatha Yoga, né? Que é o yoga que trabalha o corpo, tá certo? Então, dentre essa linha do Hatha Yoga, nós também temos várias ramificações. Apesar de eu ter formação nas linhas mais divulgadas e praticadas no mundo todo, aqui nós ministramos um método chamado Iyengar Yoga. É um método que tem por objetivo tratar o yoga com sua total maestria no intuito de otimizar o benefício na prática. Então, esse período de aula de duração de 1 hora, nós temos ali capacidade suficiente para poder otimizar o benefício na prática. Por quê? Nós tratamos do alongamento com o seu perfeito alinhamento. Então isso, sem dúvida alguma, faz toda a diferença também durante uma prática de yoga, do yoga do corpo, naturalmente. E na prática do corpo tem algumas posições, né? Que quando a gente assiste um filme, a gente vê as pessoas praticando aí ao ar livre, né? Quando a gente, né, não se apodera, a gente olha e fala, nossa, que cada posição diferente, né? Que bonito, que parece que a pessoa está centrada lá, né? Claro. De onde vêm essas posições? Muito bem. Essas posições são chamadas de asanas, né? Portanto, todas as posturas, né, os asanas do yoga, sempre tem uma terminologia chamada de asana, né?
Então, asanas são posturas não comuns do dia a dia, naturalmente, e são posturas que envolvem ali não só o propósito de eliminar tensões, toxinas, como também lidar com o fluxo de energia. Bem, mas aí é que está. A grande sacada na prática de yoga é a maneira com a qual nós vamos orientar essa passagem de um asana para o outro, né? Então, essa é a magia do yoga, onde nós temos capacidade suficiente de poder orientar a conduzir, né, uma prática, levando sempre em consideração o fluxo de energia, para que o aluno possa verdadeiramente, a cada aula, a cada encontro, entrar e sair diferente, sempre e sempre. Você consegue dar algum exemplo? Por exemplo, vamos supor que eu venha fazer aula, né? Sou principiante aqui. Claro. E eu tô com raiva de uma situação, vamos supor, né? Existe alguma posição, alguma coisa que você consegue trabalhar isso e fazer isso fluir? Bárbara, e equilibrar? Que legal. Olha só, é de praxe, né? As pessoas muitas vezes se deparam com uma situação de estresse, seja ela vinculada ao sentimento de raiva, ou medo do que é novo, do que pode estar por vir, até mesmo um sentimento de frustração, de culpa, enfim. Então, de maneira geral, como funciona? O yoga propõe o despertar de consciência. E na medida em que a gente desperta a consciência, nós temos então a opção de sequer observar, num primeiro instante, o pensamento, que seguido dele vem o sentimento, e seguido do sentimento vem então a atitude. Então, o que acontece? Se um yoga de fato tem o despertar de consciência, ele é capaz de bloquear enquanto pensamento. Ele não deixa esse pensamento gerar uma emoção e nem sequer uma atitude. Então isso significa que faz toda a diferença no processo de aprendizado que é a vida. Por quê? O yoga, como eu sempre digo, nada mais é do que poder dar continuidade a esse processo de aprendizado, mas na intenção de se machucar menos e ferir menos ainda. Bem, então essa é a visão que eu tenho para com o assunto yoga. Nossa, que muito interessante, né? Muito por isso que é qualidade de vida mesmo, né? Eu comecei falando de uma maneira, né, genérica, que todo mundo olha, ai, quem faz yoga tem mais qualidade de vida, claro, né? Claro. Parece que é uma pessoa mais equilibrada, né? Enfim, que controla mais as emoções e tal. E olha só, né? Isso tem fundamento mesmo. Sim, né, João? sim, total fundamento. A gente pode ir para um rápido intervalo? A gente já volta para conversar um pouquinho mais? Claro, que bom. Então vamos lá, a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com Saúde em Pauta, conversando com o professor João Mário. Estamos aqui no Núcleo de Yoga, sendo recebidos aqui nesse ambiente. Tem uma energia incrível, assim, tô super zen aqui, viu, João? Que bom. Muito bom, viu? Muito bom receber a gente aqui, viu? Muito obrigada. Vamos falar sobre os benefícios do yoga, né? Ele tem vários benefícios também para a nossa mente, para o nosso estado emocional também. Como que isso funciona? Muito bom. Olha só, você sabe que a grande sacada do oriental, através da prática do yoga, é justamente nos dar a capacidade de poder observar tanto as necessidades do corpo quanto os desejos da mente. Então, através do yoga, no despertar de consciência, nós temos total capacidade de nos desidentificarmos tanto em relação ao corpo quanto em relação à mente. Olha só, se eu estou dizendo então que você não é o corpo, imagina que se você é capaz agora de sentir o seu pé direito, você sente a sola do pé direito, sente o dedão do pé direito? Bem, naturalmente então que você não é o pé direito. Você é quem percebe o pé direito. Você é aquele que percebe e não percebido. Muito bom. Assim, você naturalmente não é o corpo. Se você também é aquele que conscientiza-se de ao menos um pensamento, dentre tantos pensamentos lançados à mente nesse momento, certamente você também não é o pensamento e nem muito menos a própria mente. Bem, então quem nós somos de fato? Somos aquele que percebe, somos o percebido. Somos aquele que percebe o corpo, percebe a mente. Mas por que eu estou falando tanto em relação ao corpo e à mente? Bom, se a gente parar para observar, ao longo do processo de aprendizado que é a vida, os problemas que a gente vem lidando, vem enfrentando, seja de garoto para cá, seja de uma semana para cá, no dia de hoje, ou é porque estamos atrás de satisfazer desejos do corpo, quando não desejos da mente. Bem, então a grande sacada do oriental é poder verdadeiramente nos dar essa capacidade de desidentificar-se em relação a um e ao outro, para poder garantir essa condição de um mero observador. Bem, eu peço um pouco mais de atenção para que a gente possa trazer um exemplo bem simples, mas fácil de entender
o que eu estou querendo dizer. Imagina você que o bambu, ele tem como característica intrínseca estar reto. Bem, se a gente amarra uma corda e puxa, o bambu quer voltar, porque é a característica intrínseca e fundamental do bambu estar reto. A do ser humano não é diferente. Em qualquer lugar do planeta, todos buscamos a paz. Não é assim? Bom, Sim. Então a característica intrínseca, fundamental e, portanto, universal do ser humano já é a paz. O que acontece é que ao longo do processo de aprendizado que é a vida, muitas das vezes a gente se depara com medo, com a culpa, com a mágoa, com a frustração, com a ansiedade, o medo do que pode estar por vir. E tudo isso pesa, porém o que a gente mais quer é a paz. É a paz. Então, o yoga, através dessa capacidade de se auto-observar, né, num processo que a gente chama de autoconhecimento, e de um tempo para cá já se fala inclusive em autoaperfeiçoamento. Bem, então nós temos a capacidade verdadeiramente, na prática do yoga, tira medo, tira ansiedade, tira culpa, tira frustração, tira raiva, tira até você poder, olha só, se reconciliar com a sua própria essência, que é a paz. Embora o processo, a gente já sabe, é um processo de aprendizado, mais cedo ou mais tarde eu me deparo de novo com isso, com aquilo, aquele outro. Porém, a tendência é poder voltar cada vez mais rápido ao real sentimento de paz, né? Que é o processo diante daquilo que muitos chamam de equilíbrio. Então, o yoga trata disso com total maestria. Por isso eu sempre digo, yoga é a teoria aplicada. É assim que eu vejo o yoga, né? Não tenho outra visão para com o assunto yoga, a não ser um yoga terapêutico. Por isso eu digo sempre, a cada aula, a cada encontro, o aluno pode e deve entrar e sair diferente. Sempre e sempre. Mas é um processo, né? Sem dúvida. Né? Mas um dia, fiz uma aula de yoga, pronto. Né? Alcancei a paz, acabou. Não, né? É um processo, é uma constância, né? Muito bom, é uma constância. Eu costumo dizer, até, Carol, que o yoga nada mais é do que um treino, sabe disso? A nossa prática, a cada aula, é um verdadeiro treino, onde nós treinamos e treinamos exaustivamente para quando estiver no dia a dia lá fora, aí poder jogar bem também. Tem alguma contraindicação? Não. Qualquer um pode fazer? Não. A prática de yoga, ela é aplicada a qualquer pessoa, independente de sexo, de casta social, cultural, né? Aqui, idade. O yoga, ele é aplicado a qualquer pessoa, desde que ela tenha interesse em entrar e sair diferente. Então, no núcleo de yoga em especial, eu sou bem categórico em dizer que as aulas aqui, elas são em grupo, porém o acompanhamento ele é individual. Isso é fundamental para que a cada aluno possa se auto-beneficiar na sua prática de yoga. Com vontade de fazer já, né? É mais do que bem-vinda, puxa vida. Obrigada. Muito bom, gente. O yoga, assim, é uma prática, então, para você que busca qualidade de vida, né? Acho que a gente busca tanto, às vezes a gente busca tanto imediato, né, João? As pessoas assim, eu tô nervosa, eu vou lá, tomo uma cerveja, né? Eu vou lá, compro um monte de sapato, né? E aí? É o imediato, né? Daqui a pouco você tá lá de novo. O que você tá fazendo para buscar a tua paz? Exato. O que você está fazendo, que exercício você está fazendo para chegar onde você quer chegar, que é o seu estado natural, como você colocou, né? Exatamente. Eu costumo dizer que muitas pessoas acabam, né, pelo fato de serem agitadas, né, e com um processo de agitação natural do dia a dia também, elas acabam buscando atividades agitadas, né, e elas acham que realmente vão se beneficiar. Muitas vezes sim, porém muitas das vezes o que acontece é que a pessoa cansa o corpo, mas a mente não para, né? Então, o yoga, diferentemente do que muita gente pensa, que a atividade do yoga é parada, né? Isso é algo que eu escuto assim ao longo do dia, né, por algumas vezes. Há um receio das pessoas acreditarem que yoga é algo que vai ficar paradinho, ou deitado ou sentado. Diferente disso, naturalmente, o yoga envolve um conjunto de ferramentas. E dentre elas é importantíssimo lembrar que o corpo ele é ora em pé, ora sentado, deitado, de lado, cabeça para cima, cabeça para baixo. Claro, como eu bem disse, tudo isso dentro do limite de cada aluno. Você tem alguma para a gente fechar aí o nosso programa, infelizmente, né, para a gente fechar? Você tem alguma dica? Porque hoje a gente é muito imediatista, né? A gente vive muito com medo do futuro, né? Medo do futuro, ansiedade? É assim isso, medo do que está por vir, medo do futuro, exatamente. Como que a gente consegue estar no presente? Tem alguma dica? Claro, fantástico.
Essa é a grande sacada. O yoga é um tremendo, por si só, olha só, o yoga por si só é uma tremenda de uma ferramenta, né, quando se trata de ground, é de volta para casa. Yoga é poder habitar o próprio corpo, que aqui nós estamos vendo e é palpável, porém, a mente nem sempre está presente, né? Então, o simples fato da gente poder conectar corpo e mente em tempo presente, certamente nós vamos vivenciar o real sentimento de paz. Entenda, quem está dizendo isso não sou eu, João. Os sábios já diziam isso há muito e muito tempo atrás. Conectar corpo e mente em tempo presente, certamente você vai se aquietar internamente. Se você que quer conhecer a prática, tem que vir aqui, né? Praticar, para sentir, para usufruir de todos esses benefícios e para entender melhor tudo que a gente está conversando aqui. Então fica a dica para você aqui do Núcleo do Yoga e também do professor João Mário, não é mesmo? Combinado, claro. Estão todos convidados, naturalmente. Nós oferecemos sempre uma avaliação para que a gente possa verdadeiramente entender um pouco mais do objetivo do aluno, né? Muitos vêm por indicação médica, outros por interesse pessoal. Então, através dessa avaliação, onde segue um bate-papo também esclarecedor, para a gente poder entender o seu objetivo e tentar atrelar os benefícios do yoga, para que daí então você possa verdadeiramente se regularizar e ingressar à prática como aluno regular. Obrigada, viu, por nos receber aqui, obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço, viu? Sempre muito bom estar com vocês. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo encontro. Até o próximo encontro. Namastê. Namastê. Obrigada também pela sua companhia. Namastê, viu? E até a próxima. Lembrando que toda terça tem um entrevistado novo para você com um assunto super atual aqui no Saúde em Pauta. Tchau!